Estudo Bíblico 2 Samuel 7. Os capítulos 17 e 18 de 1 Crônicas são paralelos próximos dos capítulos 7 e 8 de 2 Samuel. Aliança do Senhor com Davi, versos 1 a 17. Veja 1 Crônicas 17, versos 1 a 15. Esses versículos registram o estabelecimento da aliança davídica, promessa incondicional do Senhor a Davi e à sua posteridade. Embora não seja chamada de aliança aqui, será mais adiante, segundo Samuel 23, verso 5. Essa promessa é de vital importância para o entendimento da promessa irrevogável de Deus, em que um rei da linhagem de Davi governará para sempre. Verso 16. É estimado que mais de 40 passagens bíblicas individuais estejam diretamente relacionadas a esses versículos. Salmos 89, 110 e 132. Portanto, essa passagem é de especial importância no Antigo Testamento. Nota: essa é a quarta das 5 alianças irrevogáveis e incondicionais feitas por Deus. As primeiras 3 são: 1. A aliança noaica, Gênesis 9, versos 8 a 17. 2. A aliança abraâmica, Gênesis 15, versos 12 a 21. E 3. A aliança levítica ou sacerdotal, Números 3, versos 1 a 18, 18, versos 1 a 20 e 25, versos 10 a 13. A nova aliança que realmente proveu a redenção foi revelada mais tarde por intermédio de Jeremias, Jeremias 31, versos 31 a 34, e foi cumprida pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Verso 1. Habitando em sua própria casa. O palácio de Davi foi construído com a ajuda de Hirão, de Tiro. Veja capítulo 5, verso 11. Como Hirão só se tornou rei de Tiro em meados de 980 a.C., os acontecimentos narrados nesse capítulo ocorreram na última década do reinado de Davi. Verso 2. Natã. Citado aqui pela primeira vez, Natã exerceu um papel importante no capítulo 12, ao confrontar o pecado de Davi com Batseba, e em 1 Reis 1, ao frustrar o plano de Adonias de usurpar o trono de Salomão. Versos 8 a 16. Grande o teu nome. Esses versículos declaram as promessas que o Senhor fez a Davi. Os versículos 8 a 11 falam das promessas que se cumpririam durante a vida de Davi. Os versículos 11b a 16 declaram as promessas que se cumpririam depois da morte de Davi. Durante a vida de Davi, o Senhor deu a Davi um grande nome, ver Gênesis 12, 2, designou um lugar para Israel e deu a Davi descanso de todos os seus inimigos. Depois da morte de Davi, o Senhor deu a Davi um filho para sentar no seu trono nacional, a quem o Senhor supervisionaria como pai, punindo e disciplinando quando necessário e sendo misericordioso, Salomão. E um filho que governaria um reino que seria estabelecido para sempre, o Messias. No seu imediatismo, essa profecia referia-se a Salomão e ao reino temporal da família de Davi na terra, mas no âmbito maior e mais sublime, referia-se ao filho maior de Davi, de outra natureza, Jesus Cristo. Hebreus 1:8. Verso 8, nota homilética. Mudança maravilhosa. 1. Deus muda a convicção humilde do homem. Tomei-te da malhada. Êxodo 3, versos 1 a 4. 2. Deus guarda o homem. Fui contigo, eliminei os teus inimigos.
Salmo 23. E 3. Deus muda-o para uma condição maravilhosa, para que fosses príncipe. 1 Pedro 2, 9. Verso 11. Ele, o Senhor, te fará casa. A casa refere-se à descendência de Davi, particularmente à pessoa de Cristo. Verso 13. Esse versículo praticamente é a razão de ser dos livros de Samuel. Refere-se a Cristo e a seu reino, embora se refira também a Salomão. A paráfrase desse versículo se acha em Mateus, capítulo 16, verso 18. Verso 14. Por pai, por filho. Em Hebreus 1:5, estas palavras foram aplicadas a Cristo. A aliança divina com Davi é uma garantia de que o seu propósito de dar à humanidade um rei justo certamente será cumprida. Salomão, filho e sucessor de Davi, deu o cumprimento imediato e parcial à promessa. Salomão não foi, contudo, o rei justo, cujo domínio seria para sempre. O filho de Davi, que seria maior, foi Jesus, o Messias da linha davídica, há muito esperado, que foi, no mais amplo sentido, também o Filho de Deus. Se vier a transgredir. Tradução melhor seria, mesmo no seu sofrimento pela iniquidade. De acordo com A. Clarke, o verbo hebraico beaevoto não está no infinito ativo de qual, cometer iniquidade, mas em nifal, que significa sofrer a iniquidade. A paráfrase desse versículo está em Isaías 53, versos 3 e 4, Mateus 27, versos 38 a 41, Marcos 14, verso 65. Quando Isaías, capítulo 9, verso 6, menciona o menino que nasceu, refere-se ao texto de 2 Samuel 7,14. Idem Lucas 1,32 e Atos 2,30. Verso 16. Diante de ti, teu trono. Na siríaca e no texto grego Septuaginta se lê: diante de mim, teu trono. O que parece mais certo, não diante de Davi, mas sim diante de Deus, não o trono de Davi, mas o trono de Cristo. Verso 18. Ficou perante ele, ou seja, perante a arca da aliança na tenda temporária. Verso 19. Para tempos distantes. Davi reconheceu que o Senhor havia falado do futuro distante, e não apenas sobre o seu descendente imediato, Salomão. Isto é instrução para todos os homens. Literalmente, esta é a lei dos homens. Essa declaração é bem mais interpretada como afirmação do que como pergunta. A ideia sendo que a promessa pactual de Deus é de um reino eterno, onde todo mundo humano será abençoado por meio do futuro descendente de Davi. A aliança davídica é, assim, uma concessão, conferindo poderes, direitos e privilégios a Davi e seu descendente para o bem da humanidade. Promessa esta que deixou Davi sem palavras. Versos 20 a 22. Nota homilética: um povo único. O povo de Israel é um milagre. Esparso pela face da terra, perseguido e chacinado, continua com a sua nacionalidade, tradição, religião e cultura, e isso por cerca de 2 milênios. Em Gênesis, se fala do mesmo como do povo predestinado, abençoado, capítulo 12, verso 2, numeroso, capítulo 13, verso 16, herdeiro das nações, capítulo 17, verso 8 e 27, 29. Vencedor, 22, verso 17. Exaltado, 22, verso 18. Davi vê nele o povo resgatado, verso 23.
o povo de Deus, versos 23 e 24. Foi este povo que legou à humanidade o Antigo Testamento, e foi dele que nasceu Jesus Cristo. Se o povo de Israel desaparecesse da terra, a Bíblia perderia o seu valor e a obra de Deus em relação ao homem estaria em xeque-mate. Verso 24. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Esta é uma promessa particular ao povo de Deus que se encontra por toda a Bíblia. Gênesis 17, 7, Apocalipse 21, 3. Verso 27. Edificar-te-ei casa. Não se refere a casa edifício, mas sim à descendência de Davi e particularmente à pessoa de Cristo. Versos 28 a 29. Tuas palavras são verdade. A oração de Davi indica que ele aceitou totalmente pela fé as promessas extraordinárias e irrevogáveis de Deus feitas a ele como rei e a Israel como nação.